Olá a todos, estamos chegando com um novo vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos comentar sobre algo em que falamos no vídeo anterior, que são mudanças, que são reformas. Especificamente hoje, nós queremos falar com você que nos assiste, você que nos acompanha, sobre as mudanças na Previdência Social. A nova lei, as novas implementações que o governo está querendo fazer na Previdência, como está fazendo na reforma trabalhista, que vamos comentar futuramente, na reforma política, que vamos comentar futuramente, e também, já quero adiantar que amanhã nós estaremos comentando sobre a votação daquele processo em que torna o presidente Michel Temer réu junto ao Supremo Tribunal Federal. Toda essa negociação, toda essa negociata, liberação de verbas, tudo isso nós vamos comentar amanhã no nosso próximo vídeo. Mas falando especificamente sobre então a Previdência Social, nós entramos no site www.brasil.org.br para ver o que diz esta nova lei da Previdência Social, essas alterações que estão sendo previstas pelo governo. Vamos acompanhar, junto comigo, as mudanças aqui. Vamos entender, então, as principais mudanças na reforma da Previdência. Vamos acompanhar aqui, conforme eu citei, apenas corrigindo, não é www.brasil.org, e sim .gov. Então, você que quiser acessar o site para conferir realmente as mudanças que estão lá, é www.brasil.gov.br. A nova proposta torna as regras de idade de aposentadoria rural e de servidores mais acessíveis, mas o texto ainda precisa ser votado. Então o texto está sofrendo essas emendas através de parlamentares. É claro, alguns vão tentar se posicionar contrário a algumas coisas, outros vão tentar se posicionar contra outras, e assim vai. Não que o texto seja desfigurado, propriamente dito, mas vai sofrer muitas alterações daquele oriundo no poder executivo para o poder legislativo. Sendo assim, a partir do momento que vai para a votação na Câmara, todas as emendas já foram apresentadas, e aí teremos então o texto final. Mas vamos acompanhar aqui comigo as principais mudanças que estarão acontecendo no mesmo site, www.brasil.gov.br. Vamos lá. A proposta da reforma da Previdência foi alterada. O novo texto traz regras mais acessíveis, como mudanças na idade mínima, na aposentadoria rural, para servidores públicos e nas regras de transição. O texto final, no entanto, ainda precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. A idade mínima necessária para se aposentar foi mantida em 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. O tempo de contribuição não foi alterado e continua sendo de 25 anos. Com a nova proposta, também se chegou a um novo cálculo para o valor da aposentadoria. Vamos entender aqui. Essa proposta, ela chegou na Câmara como uma PEC, proposta de emenda constitucional. Aí então, depois de aprovada na Câmara, ela precisa ser enviada ao Senado. Lá ela será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, depois pelo plenário, onde precisa ser aprovada em 2 turnos, como acontece em todas as votações. Se o Senado aprovar o texto como ele chegar da Câmara, o texto será promulgado pelas mesas da Câmara e do Senado. Caso ocorra alguma alteração na proposta, o texto volta para a Câmara para ser novamente votado. O que diz o novo texto da reforma nas regras de acesso à aposentadoria? A proposta anterior previa que para ter acesso ao benefício, o trabalhador teria que alcançar 65 anos de idade e 25 de contribuição. Agora a idade de acesso fica diferente para as mulheres, que poderão obter a aposentadoria a partir dos 62 anos. Para os homens, continua a regra dos 65 anos. As regras de transição também mudaram. Pensões e benefícios continuados ganham novas regras com o texto atual. Pela proposta antiga, os benefícios continuados perderiam a vinculação com o salário mínimo. Agora isso está mantido. A idade mínima para ter acesso também foi alterada.
passou de 70 para 65 anos. A proposta para mudança de pensões também ganhou um novo texto. Também a proposta para a aposentadoria de servidores foi alterada. Vamos ver como que fica. Antes, todos esses trabalhadores teriam de seguir regra padrão definida pela reforma, caso ela fosse aprovada pelo Congresso Nacional. 65 anos de idade e 25 de contribuição. Agora, algumas diferenças foram estabelecidas. O texto substitutivo traz mudanças na idade e no tempo de contribuição para a aposentadoria rural. Essas passam a ser menores do que a proposta original enviada pelo governo. No texto anterior, a proposta era de que os trabalhadores do campo seguissem as mesmas regras que os da cidade. Para obter a aposentadoria, era preciso alcançar os 65 anos de idade e 25 de contribuição. Aqui nós temos então um modelo pela nova proposta que foi elaborada e que foi já modificada pelos parlamentares. Fica da seguinte forma. A nova proposta da reforma da Previdência, idade mínima antes e depois da mudança da reforma. No texto original, 65 para homens e mulheres, e na nova proposta ficou então 65 para homens e 62 anos para as mulheres. Essas reformas que estão sendo propostas pelo governo na Previdência Social é porque, segundo eles, o rombo está bastante grande. E a partir de agora, a tendência é piorar. Então não adianta dizer que a situação vai melhorar, pelo menos por hora, nos próximos anos, porque não vai. A situação realmente está crítica, está complicada. O dinheiro público está sendo mal aplicado. Isso é um assunto que nós estaremos comentando também futuramente aqui no nosso canal. Administradores públicos, quais as obrigações, o que eles devem fazer. E parece que eles não estão fazendo o que deveriam fazer para a população brasileira. Mas vamos entender agora por que o governo quer essas mudanças na aposentadoria, que abrange toda a Previdência Social, para evitar rombos maiores. Vejamos o que dizem o pessoal do governo e também o pessoal que faz análise, os críticos, os analistas, os entendidos no assunto sobre essa questão. Pelos dados oficiais, a diferença entre a arrecadação de contribuição e o pagamento de benefícios resultou num saldo negativo de 86 bilhões no ano passado. No regime dos servidores da União, o buraco foi de 73 bilhões. Agora, observem quantos funcionários tem e quantos aposentados tem. Então quer dizer que o rombo em questão de servidores é enorme, comparativamente ao número de beneficiados do INSS. Uma corrente de especialistas em direito previdenciário dizem que a situação não é bem essa. Vamos analisar. Os especialistas em direito previdenciário, centrais sindicais e movimentos sociais sustentam enfaticamente que o déficit não passa de um mito, uma manobra contábil, uma construção ideológica usada por neoliberais para retirar direitos e angariar mais recursos para o pagamento dos juros da dívida pública. Já a Secretaria da Previdência Social e também muitos especialistas, a tese da farsa é o argumento mais importante dos que estão lutando contra a reforma. A Frente Parlamentar de Defesa da Previdência Social, por exemplo, é rotineiramente abastecida por informações da Associação Nacional dos Auditores Fiscais, da Receita, Anfip, antiga defensora da versão de que o déficit é uma falácia. O malfadado déficit da Previdência Social nada mais é do que um mito criado para esconder a responsabilidade do Estado por suas incessantes políticas de renúncias fiscais, desonerações e desvinculações de receitas, além de sua ineficiência na cobrança de dívidas ativas, afirma a Anfip no documento Desmistificando o Déficit da Previdência, que foi publicado em maio. Já os céticos do déficit não chegam a afirmar que a Previdência é superavitária. O que eles defendem é que não se pode olhar isoladamente para as contas previdenciárias. O correto, dizem, é analisar o orçamento de toda a Seguridade Social, que engloba, além de aposentadorias e pensões, as áreas de saúde e assistência social, conforme estabelecido na Constituição de 1988.
Nesta fórmula de cálculo, então, entra uma receita bem maior, que vai desde o SUS até o Bolsa Família. Confira. Em contrapartida, as receitas também são muito maiores, porque incluem contribuições sociais criadas para financiar toda a Seguridade, como no caso o CSLL, que é a Contribuição Sindical sobre Lucro Líquido, o PIS, PASEP e também COFINS. O saldo desta contabilidade é positivo ao menos, por enquanto. Em 2015, a Seguridade Social teve superávit de 20 bilhões, 2015, pelas contas da economista Denise Lobato Gentil, da Universidade do Rio de Janeiro. Como o déficit da Previdência é carente, o superávit da Seguridade vem diminuindo. Em 2012, por exemplo, o saldo positivo beirava 80 bilhões, segundo esta economista. Embora parte do movimento se deva à piora do mercado de trabalho, que derrubou as contribuições previdenciárias e elevou gastos com seguro-desemprego, especialistas veem na trajetória cadente o indicativo de que os problemas da Previdência e o envelhecimento da população, cedo ou tarde, levarão para o negativo também o superávit da Seguridade. E aqui nós temos, pela Gazeta do Povo, que foi inclusive utilizado nessas partes que vocês viram anteriormente, a questão do déficit crescente ou superávit cadente. No caso 1, se considerada a diferença entre a arrecadação e contribuições e o pagamento de benefícios, a Previdência Social tem rombos gigantescos, tanto no INSS quanto no regime dos servidores da União, que são o que nós falamos anteriormente, 72 bilhões e 85 bilhões de reais. Não há déficit no caso do item 2 aqui. Quem é contra a reforma apresenta os números conjuntos da Seguridade Social, somando todas as fontes da receita e as despesas do INSS, da saúde e da assistência social. Então, quer dizer, são duas correntes. É deficitário o INSS? Não é deficitário o INSS? E as dívidas que o governo tem a receber de empresas? Vamos conferir aqui, existem 500 empresas, uma lista que a própria Gazeta do Povo fez, 500 empresas que são as maiores devedoras do INSS. Dentre elas, a JBS, daquele cidadão que gravou a conversa com Michel Temer, que estremeceu que ele está tentando se desvencilhar dessas acusações a todo custo, a compra de deputados, liberação de verbas, de emendas parlamentares, entre outras coisas, cargos, é aquela barganha, é aquele balcão de negócios. Vamos conferir aqui pelo menos as 10 primeiras empresas que mais devem ao INSS. Então aqui você confere os 10 maiores devedores. Em primeiro, a Varig, é uma empresa já falida, dívida de 3 bilhões 891 milhões. A JBS, 2 bilhões 395 milhões. A VASP, 1 bilhão 916 milhões. A Associação Educacional Luterana do Brasil, 1 bilhão 783 milhões. A Transbrasil, 1 bilhão 319 milhões. A Marfrig, 1 bilhão 162 milhões. Instituto Candango de Solidariedade, 851 milhões. Instituto Presbiteriano Mackenzie, 789 milhões. Fundação Universidade de Caxias do Sul, 784 milhões. E a Teca, 743 milhões. Como eu disse, é uma matéria da Gazeta do Povo. Eu vou colocar o link, inclusive, aqui abaixo, para que vocês possam conferir, no caso, essa relação. E logo abaixo tem também a relação dos 500 maiores devedores da Previdência. Quer dizer, se o governo cobrasse, se o governo executasse essas dívidas, com certeza ele poderia respirar mais folgadamente por algum tempo, porque somando-se tudo isso, é um pacote de dinheiro. E falando sem pacote de dinheiro, nós vamos comentar também a questão que falamos anteriormente sobre as obrigações dos gestores públicos em aplicar bem os recursos que são arrecadados do povo. Tá certo? No próximo vídeo estaremos falando então sobre essa questão da votação na Câmara, sobre se Michel Temer se torna ou não réu
no caso da denúncia apresentada por Rodrigo Janot. Nós vamos comentar aqui toda essa demanda de notícias que veio, a questão de liberação de verbas parlamentares, compra de deputados com cargos, aquela negociata toda, o chamado balcão de negócios, o que é uma vergonha para a política brasileira. Estaremos de volta no próximo vídeo. Até lá.